Os conflitos em países do Oriente Médio e ataques de forças militares que matam milhares de civis reafirmam na agenda internacional a necessidade da luta pela paz no mundo e pela soberania dos povos. Na América Latina, intelectuais, representantes de movimentos sociais e forças políticas se reuniram no início deste mês na Argentina para debater as ações militares dos Estados Unidos. Eles estão preocupados com a presença de bases norte-americanas em países da região. E para falar um pouco mais sobre este assunto, está aqui conosco hoje Socorro Gomes, que é presidente do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz e do Conselho Mundial da Paz. Olá, Socorro, bom dia, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Bom dia, Denis. Socorro, eu gostaria de começar essa nossa entrevista com a análise da senhora sobre a morte de Osama Bin Laden. O que muda na luta pela paz no mundo com a morte do líder da Al-Qaeda? Esse é um assunto que nós ainda não temos, primeiro, todas as informações, não é? Porque a guerra no Afeganistão, logo depois da explosão das bombas do avião nas Torres Gêmeas, né? Foi a guerra contra o Afeganistão porque Osama Bin Laden e Al-Qaeda estaria lá, né? Então, durante todo esse período, o país foi destruído. Depois, o Iraque foi invadido também sob esse mesmo pretexto, que se descobriu que era falso, né? E Osama estava, então, no Paquistão já há anos, né? Pelo menos há 8 anos, né? Então, o que muda na luta pela paz? Quer dizer, eu acho que isso traz, primeiro, alguns ensinamentos, né? As ameaças continuam se aprofundando, a humanidade está extremamente vulnerável frente a uma nação que se acha no direito de invadir um país, de destruir suas forças armadas, de destruir seu patrimônio, como foi feito no Iraque, no Afeganistão e no próprio Paquistão, que os Estados Unidos entrou num bairro de moradia popular e ali matou Osama Bin Laden. Isso é contra todas as leis, não é? Do direito internacional, de todos os princípios da ONU, né? Quer dizer, por que não entrar em contato com o governo paquistanês, prender e julgá-lo, não é? Então, para nós, só mostra a gravidade da situação em que vive hoje a humanidade, à mercê de uma potência extremamente armada e que não respeita nenhum direito. Evidentemente que quando ocorreu a explosão nas Torres Gêmeas, né, aquilo foi abominável, é um crime, né, assassinato de civis, e que todos nós condenamos, né? Mas isso não dá o direito, né, aos Estados Unidos, seja o Bush agora com Obama, de invadir vários e vários países, né? E provocar uma situação de total insegurança internacional. Agora, Socorro, o presidente dos Estados Unidos fez um pronunciamento em 19 de maio, no qual ele anunciou algumas medidas de ajuda financeira a países do Oriente Médio, como o Egito e a Tunísia, e defendeu a construção de um Estado palestino em fronteiras ocupadas por Israel. Com esse pronunciamento, o governo norte-americano pretende mudar a linha de atuação com o Oriente Médio ou isso apenas recicla o que o país vinha fazendo antigamente? Olha, em primeiro lugar, a questão do Estado palestino, ele foi determinado, né, no momento que foi criado o Estado de Israel. Naquele período, a ONU já consagrou a criação do Estado palestino e até hoje não foi criado. Sim, 47. O Estado de Israel, ele foi criado com apoio, não é, inclusive do imperialismo estadunidense. Israel, numa política sionista e genocida, avançou no território palestino, né? Fez ali o processo de colonização, né? Colocando israelense ali, nas regiões mais ricas, inclusive de concentração de água, né? E impediu o exercício do direito do povo palestino. E, portanto, há um clamor no mundo inteiro da questão de respeitar a criação do Estado palestino, reconhecê-la com as fronteiras, não é, o território de 1967. E o que o Obama falou foi isso, mas sem nenhuma consequência, né? Sim. Em que medida a política externa do Barack Obama tem se diferenciado dos governos anteriores? O Barack Obama, na retórica, em relação principalmente ao Bush, ao que saiu, que foi o presidente, digamos, que deveria ter sido julgado e ser julgado por crimes de guerra, crimes contra a humanidade, não é? Foi um presidente que praticou genocídio em vários países, contra vários países, não é?
E o Obama se diferencia principalmente no discurso. Até porque a eleição dele, ela surge justamente porque os Estados Unidos, com a sua política agressiva de guerra, de destruição, estava isolado dos povos no mundo inteiro. Então, Obama, ele é eleito pela insatisfação do povo estadunidense com a política de guerra e de sofrimento interno para o povo norte-americano, né? E Obama, o que fez até agora, ele mantém a política de Bush no essencial. O Iraque, ele retirou algumas tropas, mas deixou 50 mil soldados, fora os contratistas civis, são pistoleiros, não é? Avançou na guerra do Afeganistão, assumiu como sua essa guerra. Agora, ele ameaça o Paquistão, espalhou a guerra para o Paquistão. Ele ameaça vários países, como a Líbia, inclusive instrumentalizou o Conselho de Segurança da ONU para fazer aquela declaração estúpida, né, da zona de exclusão do espaço aéreo. Ali entrou a OTAN sob o comando dos Estados Unidos, né? Quer dizer, ele é que orientou, é que dirigiu o processo político. Ameaça a Síria, não é? Inclusive ameaçando o governo da Síria e o Irã. Então ele continua na mesma política guerreirista, agressiva e contra o direito internacional. O discurso é mais suave, a prática não. Na América Latina nós temos visto, ele prometeu na campanha eleitoral fechar a questão do campo de concentração em Guantánamo, no território do povo cubano, usurpado a mano militar, não é? Até hoje continua ali com a tortura em Guantánamo, com a prisão, inclusive de adolescentes, né? E não fez nada. Então, a política é a mesma. Na essência, é a mesma política, porque é da natureza do imperialismo estadunidense a agressão aos povos, né? É da natureza a ameaça à paz e à opressão. A senhora diria, Socorro, que essas questões que discutimos são as principais preocupações relativas à paz no cenário internacional? É uma grande preocupação, porque nós temos um país aí armado até os dentes, né, que domina também a questão do monopólio nuclear, ele com algumas potências que dirige o Conselho de Segurança da ONU, não é? Dirige a OTAN, que é uma máquina de guerra que destruiu vários países, inclusive a Iugoslávia, não é? Quer dizer, e ao mesmo tempo tem frotas em todos os mares do mundo e bases militares em todos os continentes. Só para ter uma ideia, o Japão, que é um país desse tamanhozinho, tem 130 bases militares dos Estados Unidos. Então, o principal, vamos dizer, promotor de guerras são os Estados Unidos, através dos seus aliados da União Europeia e a OTAN. E essa é a maior preocupação para o Conselho Mundial da Paz. São as invasões de países soberanos, as ameaças a presidentes eleitos, não é? A busca de desestabilizar, justamente a chantagem, não é? Como faz contra o povo cubano, o bloqueio, a usurpação de territórios e o saque dos recursos naturais, que esse é o maior motivo das guerras. Petróleo, gás, biodiversidade e água. Socorro, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre esse assunto. Vamos lá? A presença militar dos Estados Unidos no mundo é uma das principais preocupações dos movimentos ligados à luta pela paz. Na América Latina, várias bases militares estão instaladas, ameaçando a soberania dos países. Para contrapor esse intervencionismo norte-americano, governos da região adotaram nos últimos anos ações de integração política e econômica. A partir dos anos 2000, o Mercosul se constitui um mercado econômico comercial muito importante para os países. Apararam-se as arestas, as dificuldades do Paraguai e Uruguai. A constituição do Unasul tem avançado a passos muito lentos, mas tem avançado numa agenda própria, né, de criação de um Conselho de Defesa, do Banco do Sul. São elementos assim alvissareiros, né, no sentido de uma política mais independente, autônoma frente aos Estados Unidos. Né? Durante os 2 mandatos do presidente Lula, o fortalecimento das relações entre os países da América do Sul ganhou destaque na agenda da política externa brasileira. Com isso, o Brasil passou a atuar como mediador de conflitos no continente e a liderar o processo de integração na região. A política externa do governo Lula priorizou o regional e também essa articulação com a África do Sul, Índia. Então o Brasil tem atuado como nós chamamos como um global player, né? É lógico que ele tem uma perspectiva internacional mais sólida, né? Mas para isso ele precisa de ter também um processo de fortalecimento
no âmbito regional, né? E acho que a Dilma mantém essa política, ou seja, articulando com o BRICS, o IPSA, né, Índia, Brasil, África do Sul, demandando abertura e democratização do Conselho de Segurança da ONU e o fortalecimento desses projetos de integração, pelo menos da América do Sul, mas o projeto é bem maior para a América Latina. Mas especialistas acreditam que é preciso avançar em medidas práticas para alcançar uma integração mais articulada. Processo de integração do tipo criação de gasodutos, oleodutos, estradas de rodagem, ferrovias, criação de empresas binacionais, projetos de cooperação na área de defesa, segurança, por exemplo, cooperação nuclear. Então são elementos que a gente considera como integração física que são mais duradouras e que não ficaria ao sabor de eleições de governos de plantão. Então são situações que permitiriam um processo de integração e envolveria também entidades e associações da sociedade civil.